Hello, sejam todos muito bem-vindos ao Bora Blá pro Fê Vargas e Mari Wolfschuk, que hoje estamos uma pessoa muito especial e vocês vão entender porque eu estou fazendo isso. Bem-vindo, Guilherme Samirsla. Porque até o sobrenome, galera, já é um desafio muito chique. Bem-vindo, Guilherme. Obrigado, Gurias. Obrigado pelo convite. Que bom te ter aqui com a gente. Por que eu tava fazendo isso? Me conta. Primeiro porque eu cheguei e vi que tua voz estava um pouquinho alterada. Estava um pouquinho mais rouca, com um esforço. E aí agora conversando, né, pelo fato da minha profissão, eu vi que tu fez o exercício com um pouquinho de esforço, que é o que a maioria das pessoas fazem. Olha alguns exercícios da internet, não faz muito acompanhamento, e vê algumas pessoas fazendo e acha que é fácil e que pode ser feito de qualquer forma. E tu é fono, né? Eu sou fonoaudiólogo. Por isso que eu comecei. E aí ela fez um aquecimento mais na garganta. Daí eu falei, não, é mais projetado um pouquinho. Olha isso. Porque quando nós fazemos esse exercício, Mário, a gente vibra toda a extensão da mucosa da prega vocal. Então ele é um exercício universal para reabilitação de nódulos, pólipos e também ajuda a voz a ficar mais limpa. Então é um exercício muito legal para os aquecimentos também. Legal. Mas tem que saber fazer da forma correta. Pra gente que grava e fala o dia inteiro é bom. É ideal fazer o exercício para aquecer a voz e depois à noite para desaquecer. Porque é o músculo, né? Então exatamente. Aí depois você passa o tema de casa pra nós. Pode deixar. Porque a minha voz costuma ficar super rouca, assim, no decorrer do dia, né? A gente comunica muito. Muito, tem dias que a gente tá meio sem voz até. E tem dias que eu tô assim. Não, ainda mais quando eu tô cansada. Então minha voz, Claro. E muitos outros fatores também, às vezes pela falta de hidratação, pelo que nós comemos, pode aumentar o muco na região das pregas vocais. Então a gente tem que ter bastante cuidado de todo esse processo no dia que a gente vai usar a voz mais profissionalmente, que nós vamos falar mais, para manter uma qualidade vocal mais saudável. Sabia? Legal, né? Assunto totalmente assim, ó, novo pra mim. Exato. Gui, fala um pouquinho mais assim, quem é o Guilherme? Bom, então eu sou o Guilherme Samirsla, eu tenho 35 anos. É novinho. Novinho. Eu sou fonoaudiólogo e biomédico de formação. Tenho especialidades na área da fono como voz, motricidade orofacial e disfagia, porque eu também atuo no Hospital Humaniza, sou líder do serviço de fonoaudiologia. E na parte da biomedicina, eu fiz especialização na área de hematologia e biomedicina estética, que é onde eu trabalho com harmonização facial e estou entrando agora um pouquinho para essa parte de harmonização corporal também. E estou trabalhando e direcionando que a harmonização corporal, não só pela parte da fono, da biomedicina, que trabalha muito face, mas o corpo, a autoestima, influencia diretamente na comunicação também. Então, tu ter uma boa autoestima com o teu corpo, não somente da face, a gente tem um upgrade, um sucesso pessoal, né? Então, estou vinculando esta parte também. Fui bolsista do programa de pós-graduação e excelência de pesquisa da PUC, no mestrado de medicina. Hoje eu sou doutorando em medicina preventiva. Então a gente corre horrores. Tá sempre estudando, bacana, não para nunca de estudar, né? Isso. 2 faculdades, mais pós, mais doutorando. E mais função, então, de hospital, consultório. E aí agora estou aqui também para mostrar minha nova obra, que é o meu livro. Olha, gente, olha só. Conversar, que é o do rosto e ele à ainda voz. tem tempo para escrever um livro. Eu ia falar isso. Eu disse, nossa, ele faz tudo e ele ainda é escritor. Ele ainda é escritor. E, gente, do rosto à voz. Eu quero saber tudo. Tudo assim, ó. O que te motivou a fazer esse livro? Exatamente, te motivou. Por que do rosto à voz? Porque é o nome do livro. Ótimo. Bom, primeiramente, eu sempre tive interesse de fazer um livro, mas foi um projeto que eu adiei muito, assim. Então, na finalização do doutorado, meu orientador disse assim, olha, pra gente tentar uma bolsa, talvez de pós-doc no exterior, é de grande valor de solicitação de algumas universidades que têm uma obra publicada para o público leigo, de informativo, né, de fácil entendimento. E aí nessa união das duas graduações, na união dessa área, tanto da parte de reabilitação de doenças, de lesões vocais, da disfagia, que é a dificuldade de deglutição que eu tenho com os pacientes, dessa questão de comunicação, de ter uma comunicação bem sucedida, eu pensei, então vou criar um livro que fale tanto nessa parte nova da estética facial, que está diretamente associada às questões de funções de fala, de respiração, de mastigação, porque a gente sabe que interfere um pouco também. Então a gente tem que saber a medida certa dessa harmonização facial para ter uma expressividade harmônica e bem sucedida. Então o livro traz bem essas questões de comunicação bem sucedida, voz, vestimenta, e principalmente associada a essa parte de harmonização facial correta e não exagerada.
que eu vejo que o pessoal segue um padrão, todo mundo com o rosto quadradinho. Tá todo mundo meio bocão igual. meio de pato, e tem gente que tá legal, porque tem ali, mas não é legal pra a estrutura. Exato. Muda a estrutura, muda tudo, e tem gente que acaba, tu tava comentando, né? Preenchimento demais na boca. Porque tem muitas pessoas que têm uma predisposição a ter mais alterações em fala do que outras. Então, às vezes, por mais que tu é uma mulher super bonita, tu quer colocar um bocão, ok, não tem problema. Mas hoje em dia a gente tem que cuidar desses excessos, né? E às vezes esse excesso pode pesar muito o teu lábio, e aí tu tem uma fala mais com menos articulação, menos projeção vocal. Tu fica falando assim, tu parece falando uma pessoa assim. que... Algumas pessoas têm dificuldade para deglutição por causa desse lábio, então tu vê que faz muita harmonização que faz pra deglutir. E isso interfere muito na fala também. Não, com certeza. Ai, Então, por gente, isso que eu tô que trazendo horror. isso no livro, da gente conseguir equilibrar e colocar E na pra balança. tomar não atrapalha? Será tipo, o dia a dia, a rotina da pessoa não acaba atrapalhando? Então, tem uma associação direta a todas essas funções, né? Tanto no copo, tu tomar o chimarrão, dependendo se tu faz um botox não muito correto, que tu pega, não consegue fazer a captação de canudo. Então, tudo isso tem que ter bastante cuidado na quantidade que se vai aplicar para fazer essa modelação de lábio, né? Então, a gente tem que ficar mais atentos a isso. E hoje em dia que a gente está falando muito dessa desarmonização facial. Então, as pessoas estavam muito padrões. Harmonizada demais. Muito excesso, harmonizado demais. Então, hoje a gente vê que as pessoas estão retirando essa harmonização facial e fazendo algo mais natural. Mais Teve várias, eu acho que GK tirou. Várias pessoas. Flávia Pavanelli, muita gente. Tirou agora a Fran. A Fran tirou e refez. Refez tudo. Fez tudo pra não... A Fran das maquiagens. Exatamente, porque antes queria um padrão de queixão, de mandíbula bem desenhada, acho que perde de bocão, a mão, né? colocava muito nessa região próxima da maçã do rosto, então ficava com aquele boneco super de cera. volume, boneco de cera. Então hoje em dia, Pato, hoje em dia o menos é mais também na harmonização facial. Olha que loucura. Eu sempre tive muito medo. Eu tenho medo até pra fazer botox, né, Fê? Sério. Não, o botox eu não tenho medo. A única coisa que eu tenho é o botox na testa, só que ele já tá vencido, né? Até a Paty vai querer meu rim, que eu tô pra ir lá, não consegui ainda. Mas é a única coisa que eu já fiz na minha vida, assim. Eu tenho muito medo. Mesmo assim, por isso que tem que achar um profissional capacitado até pelo botox. Porque pelo botox, se tu coloca numa medida, faz uma marcação não correta nos pontos, pode perde ter a expressão, né, também. Pode ter até uma simetria. Não, e tu fica... de uma uma sobrancelha maior. Gente, a minha mãe já aconteceu. Até no sorriso, ela foi sorrir e um lado levantava o outro pra baixo. Meu Deus, eu me apavoro. E aí não tem que fazer, tem que esperar passar o efeito do botox. Tu tá brincando. Tem que fazer alguns estímulos, alguns lasers te auxiliam mais nisso, mas basicamente tem que esperar só o preenchimento que tu consegue tirar. O preenchimento consegue tirar. Tu consegue tirar, mas o botox... A primeira vez que eu fiz preenchimento, ficou um monte de pedrinha no lábio. O que pode ter acontecido? Eu tive que remover. Tá. Tirei tudo, aí espera um tempinho, porque fiquei toda roxa, né? Que horror. E aí refiz e nunca mais me deu pedrinha. Bom, pode ter acontecido a forma do procedimento não ter sido adequada para ti, porque hoje em dia a gente tem alguns procedimentos que são feitos tanto com agulhas quanto com cânulas, então pode correr o risco de criar esses nódulozinhos, e esses nódulos às vezes não são tão absorvíveis, e aí tem que tirar esse preenchimento para voltar à função que estava. Então tu pode ter rejeitado por alguns motivos. Olha só que loucura. O meu maior medo, na verdade, esses peeling, essas coisas que tu vê um monte, hoje em dia, um monte até de influenciador, assim, que faz permuta e tal. Então vou fazer. Não, e aí tu vai perdendo a mão, né? Porque, eu vou fazendo. Gente, não, eu já ganhei no mínimo umas 15 bichectomias. Porque eu boto a bochecha. Gente, deixa a bochecha. Todo mundo que me conhece porque eu tenho bochecha, entendeu? Deixa a bochecha. Né, Mari, que é isso que eu tô... Eu vou ficar velha, eu vou ficar sem bochecha. Trago no livro. Tu tem... Tua bochecha, ela é condizente com a tua estrutura anatômica. Senão tu vai ficar com uma bochechinha menor. Não, e meu corpo não é pequeno, então, entende? Eu vejo muita gente, hoje com a série do TikTok que a gente tá sempre olhando, né? Que fez a bichectomia. E depois de um tempo ficou sugada. Então, tem vários outros casos de intercorrência da bichectomia, não faz, quem faz geralmente são os dentistas, mas é algo que tem que ter bastante cuidado. Assim, a lipo de papada é uma coisa que eu queria fazer, mas eu também não tenho coragem. Uma amiga minha fez e não adiantou nada. Eu já ouvi falar. Não adiantou absolutamente. Tu já pegou em consultório, assim, alguém que, eu quero isso, quero 1000 coisas, e tu fala, não, mas não serve pra ti. Deve te pegar direto. Certeza. Ou me deixa igual a essa pessoa, sabe? Não, com certeza. Sim, já tem uma pessoa que chega assim, olha, eu quero ficar igual a Sandy. Não tem, né? Tu tem a tua tipologia facial, tu tem as tuas assimetrias, e aquilo a gente também tem que cuidar muito a mão,
para não ter... a gente tem as hemifaces, as faces são divididas. Então, se tu pegar a tua face, o teu lado direito, e duplicá-la para a esquerda, tu vai ver que fica uma outra pessoa. Porque nós temos essas assimetrias que é que nos deixa mais bonito. Uma pessoa que é completamente igual dos dois lados, não fica tão legal, se for para ver, fica bem diferente. Tem até um filtro, né? Tem até um filtro, então... Tem um filtro que mostra como tu seria se fosse igual. Ia ser horrível. Não fica legal, sabe? Eu não vi, nunca vi. Tem. Então tu tem que ter muito a mão dessa sensibilidade, nem sempre de fazer somente o que o paciente quer, mas de orientar, né? Tu diz, olha, tu quer esse bocão, vamos começar com 1 ml, uma quantidade menor, tu vai embora, tu vai me dizer o que tu vai achar. Se tu achar que necessita demais, tu volta, refaz. Das mesmas questões dos preenchimentos. Né? Tem os retoques, tem a mesma forma de preenchimento. Não vou preencher tanto essa mandíbula, vamos trabalhar aos pouquinhos, e aí tu vai me dizer, vai precisar de mais, de menos. Eu acho que é muito mais fácil trabalhar assim, do que sair aquela pessoa super inchada, que ninguém vai reconhecer, e fica depois dessas desarmonias, né? Exatamente. Não, com certeza. Nossa, eu me lembro a primeira vez que eu fiz Botox, eu tava apavorada, porque eu pensei, imagina se eles pegaram algum músculo. Eu comecei a viajar, daí eu liguei pra minha tia, que é a dona da clínica, e disse, e se eu ficar cega? Eu fiquei apavorada, porque eu pensei, imagina, tem essa possibilidade? Tem, mas a gente tem, o que a gente sabe hoje em dia é que o rosto é cheio de nervos, inervação e tudo mais. Mas o que a gente sabe é que existem alguns pontos que são bem seguros, e quem aplica Botox, o profissional que aplica, tem conhecimento. Sim, por isso que eu faço com uma pessoa que eu barro. Então, por exemplo, assim, a gente tem regiões de segurança onde a gente não aplica Botox, que é dessa linha, se a gente parar de frente e ver nosso olho, nessa linha central para 1 a 2 dedinhos acima da sobrancelha, nós não aplicamos. Nessa parte para cá, porque é uma região de segurança para não fazer essa aplicação, até para não ter aptose palpebral. E da mesma forma dos olhos. Então, nessa região do orbicular do olho, que a gente faz o pezinho de galinha, a gente nunca aplica em sentido ao olho, até para não correr o risco da cegueira. Imagina pegar o olho. Algumas pessoas fazem até uns pontinhos mais assim, afastados, mais superficial, para desenhar um pouquinho mais, não marcar tanto. Mas preferencialmente se faz da região contrária à região de vista, para evitar que aconteça isso. Então, geralmente, quem tem a formação em Botox, que fez os cursos, que entende a técnica, já sabe, já conhece esses pontos de segurança. E eu acho que cada profissional tem um protocolo, né? Assim exato. Aí, e é aquilo também de ter a mão e o olhar e a experiência clínica disso que eu falei no início. De não ficar uma sobrancelha mais elevada do que a outra, de não ficar uma compensação diferente, de fazer realmente que fica legal. Tem que ter muito cuidado, porque às vezes tu tem um sorriso bacana e tu pode fazer talvez na região de boca que cai teu sorriso. Então fica aquele sorriso mais baixo. Mas tem gente que quer que caia, né? Porque aparece a gengiva, não tem? Aquelas pessoas que têm um sorriso mais gengival, se tu fizer Botox, ele baixa um pouquinho, fica lindo. Aí fica lindo, mas não é pra todo mundo. Pra quem tem o sorriso. Exatamente. Às vezes tu acaba querendo arrumar e tu piora a situação. Já teve processos que eu vi, inclusive, de profissionais que faziam nessa região pra tu baixar a ponta, pra tu evitar que baixasse a ponta do nariz em sorriso, pra não cair a pontinha, mas aí acabava caindo no lado do sorriso, entende? Então tem que ter bastante cuidado, por isso de tu fazer as aplicações com um profissional que realmente conheça a técnica. E tem a quantidade também, não? Tem a quantidade por cada musculatura que tem mais força, que tem menos força, que responde mais, que responde menos. Então, cada pontinho tu vai achar ali preciso de 3 unidades ou de 2 unidades. Então, se tu coloca pouco, às vezes pode não fazer o efeito suficiente, tu continua tendo a resposta da musculatura, então tu continua formando, ou se tu coloca muito numa região e não coloca na outra, tem mais resposta de um lado do que do outro. Então, tem que ter esse bom conhecimento. Tu acha que é simples, né? É só uma injeçãozinha na testa, não. É um monte de... E hoje em dia todo mundo faz, então tem que ter muito esse cuidado do profissional que tu escolhe, como qualquer outro procedimento, né? E a formação, porque exatamente. A gente vê muitos casos, né? Agora tá recentes até, profissionais que não são profissionais, fizeram ali no YouTube um negocinho, um cursinho online e tá tendo. E uma coisa que nós orientamos muito, hoje os conselhos de classe profissional são muito acessíveis, assim. Então tu consegue consultar os profissionais para ver se eles estão realmente registrados no conselho, se eles têm informação. Então, na dúvida, vai atrás do conselho regional desse profissional que se diz ser biomédico, farmacêutico, dentista, fonoaudiólogo, e faz a consulta, porque ali tu vai ver se realmente o profissional é habilitado ou não. Você chegou a ver Beleza Fatal? Sim, claro. Assisti. Eu não vi, tu acredita? Tem que assistir, é muito boa. Tudo a ver com o que a gente tá conversando, porque assim,
tu tem que ver. Primeiro que tu tem que ver. Achei sensacional. Eu virei noveleira, né? Minha mãe diz, ai, agora tem tua casa, tu virou noveleira. Eu disse, Elas trabalharam muito bem, as atrizes. E assim, tinha... Tá, Beleza Fatal é uma série. É uma novela. É uma novela. Uhum. É uma novela. Da Max. Foi dizer da Max. E aí, até... tinha uma das atrizes que tinha distorção de imagem, né? Tinha, ela exato. tinha dismorfia. É dismorfia. É dismorfia. E ela tinha aquilo também de toda a questão psicológica associada, porque o marido dizia que ela era feia. E o marido era um cirurgião plástico renomadíssimo. Então, assim, ela roubava preenchimento, botox dele pra ficar bonita pra ele. Porque... não, mas isso eu já vi até isso não é nem novela, isso é vida real. Eu já vi amigas minhas do marido chegar e falar assim, nossa, a tua dona de academia... Nossa, a tua funcionária personal ali tá mais gostosa que tu. Exatamente. E aí, eu acho que trouxe... Essa novela trouxe pra gente refletir bastante sobre isso, né? Porque tem N questões ali. O custo da beleza, né? Gigantesco do poder da beleza. Isso, sabe? Na novela, e ficou bem bacana, porque eles trouxeram vários pontos, assim, até disso, de super promoção, de procedimento estético, que daí deu errado, e o pessoal ia lá e reclamava, sabe? Ai, parcela não sei quantas vezes, e aí tu pode pagar R$50 por mês. Só que daí não dava bom, tu entende? Porque não tinha... Era uma máquina que não tinha licença, sabe? Então, eu acho que o que a gente pode trazer aqui é que tem que cuidar, tem que fazer com um profissional. Exatamente. Que tu confie. E o que tá injetando, né, em ti, porque agora também tem aqueles PMMA. Que o pessoal tem gente que injeta e nem sabia, tem mulher que aquela Maíra Card descobriu depois que o que tava injetando foi PMMA nela. Então, tu tem que ir trabalhar muito, assim, de tu abrir, do profissional abrir o produto na frente do paciente, para o paciente ver, entender, mas muitas nem sabem o que é, né? Nem sabe o que fiz uma harmonização facial, fiz uma mandíbula, tá, mas o que tu usou? Qual produto tu usou? Não sei. Sei que ele abriu lá e usou em mim, não sei, o Botox. Na verdade, a gente não sabe, é leigo, né? Ou às vezes chega com uma complicaçãozinha, assim, mas que Botox que ele aplicou em ti? Não sei, aplicou uma marca lá. Ou usou um preenchimento, mas não sei qual que é. Então, você não sabe, tu só quer fazer o procedimento, às vezes tu vai no lugar mais barato. E tem gente que mistura também, né? Dilui pra não... Mas é normal ter, assim, fazendo todo o procedimento correto, o melhor produto, tudo bonitinho, ter alguma reação alérgica, alguma coisa pode acontecer? Já se trabalha hoje muito com os produtos para não ter essas reações alérgicas. Hoje em dia o mercado já tem muito isso. Geralmente as complicações... Os motivos das complicações são geralmente por questões de higienização. Então, se não fez uma higienização correta, geralmente as mulheres que fazem, tu vê algumas profissionais fazendo videozão no Instagram de cabelão solto, escovado em cima do paciente. Pega no celular, pega com a mesma luva, caneta. Então já colocou a luva, daí pega a caneta, marca, daí tira foto do antes e depois já com a luva que tu vai fazer o procedimento. Então, hoje, a maior parte das complicações que se tem são por essas questões de falta de cuidado com a higiene. Tá? Depois tem as questões, obviamente, do processo, de procedimento. Então, se fez no local certo, se fez vamos dizer assim, na profundidade correta ou não, onde que tu injetou o produto, a quantidade, se não deixou muito produto, se tu fez a técnica de forma correta. Então, isso conta muito. Assim. Então, basicamente, essas são as maiores complicações que se dá, sabe? E existe alguma coisa, assim, como agora mudando, assim, para a parte da fono, que também a mesma... esses procedimentos estéticos podem ajudar em alguma questão, algum problema de fala e tal, ou não? Não diretamente, porque vamos dizer assim, questão de fala, a gente tem dois processos diferentes, que é fala e voz. Voz é a emissão sonora que a gente tem na prega vocal, a nível de laringe, é um som muito fraco, muito débil, e que ele é amplificado na nossa caixa de ressonância, que daí é boca, lábios, bochechas. E aí, a partir desse momento, a gente transforma a voz em fala, porque a gente tem toda essa articulação. Então, a harmonização facial ajuda muito na questão da autoestima das pessoas, às vezes. Então, alguém que é mais inibido, mais tímido, porque, não sou mais tímido porque eu não gosto, eu sou muito retrognatinha no queixo. Então, às vezes, tu faz um procedimento que deixa um queixo mais bonito, faz uma harmonização legal, aumenta a autoestima dessa pessoa. Então, ela vai ter uma comunicação mais bacana também. Sim. E aí, a gente sabe que tem essas outras interferências, como nós falamos dos lábios, às vezes, como a gente faz uma rinomodelação, então tem toda a questão de respiração associada.
Tudo isso tem que estar e ser bem... Sim, pra quem tem nariz caído. Tá. Né? E aí ajuda também, assim, porque respira melhor. Claro, e daí tem alguns procedimentos, por exemplo, que o biomédico não faz, que cabe ao cirurgião plástico, como, por exemplo, cirurgia plástica de nariz. Então, tu vai ter uma desvio de septo. Muitas pessoas têm desvio de septo, então antes tinha uma respiração mais oral do que nasal, então depois fica meio fanho, assim. Então, tu faz a correção com o cirurgião plástico, depois vai pro consultório para corrigir essa voz que ficou fanha ou anasalada, como a gente chama, por essas questões também. Então, não só a estética da harmonização, mas também ali no livro eu trago essas questões de readaptação estrutural que se faz com o cirurgião plástico, que vai pro consultório depois para ajustar. Eu já ouvi colocar botox na bexiga. Já ouvi colocar botox embaixo das axilas para parar de suar. Né? Tem várias. Tem várias. Claro, aí são. Na bexiga para incontinência urinária. E aí tem várias aplicações de botox, que daí é de uso médico, como por exemplo os fisiatras, usam muito geriatras, que é para questão muscular de paciente, de questão de membros superiores, membro inferior, uma questão muscular mais associada de forma mais terapêutica. Então o botox é ótimo pra gente ficar bonito, tirar as mas também tem ele tem uma participação bem legal para essa parte de reabilitação, assim, de tratamento. Mas aí sai dessa questão do esteta, do dentista, do biomédico, e é mais médica mesmo. E Gui, por que tu escolheu o fono, assim? Porque eu te conheço há bastante tempo, né? Na época, assim, do colégio, a gente era criança e montávamos juntos na Hípica. Na Hípica, passava o dia inteiro. A época que a gente tava até falando, tinha tempo pra ficar o dia inteiro na Hípica brincando de viajava pra soltar cavalo. Pra soltar e dava banho nos cavalos. Que legal. Ficava o dia inteiro na Hípica. Bem legal, né? E aí é bons tempos. Ótimos tempos. Assim, que não tinha ótimos tempos, os tempos que eu tinha tempo. Eu falei pra Fê antes nisso, eu até tentei voltar a montar, fui na Hípica um dia à tarde, mas saí 1h da tarde daqui, cheguei 2h30, daí eu já pensei assim, preciso montar correndo, porque tem que sair antes da hora do rush. Aí saí 4h30, cheguei quase 6 horas pra trás. Falei, não é o momento de voltar ainda. 1h pra ir, 1h pra voltar, até tem que montar. Ainda banho no cavalo. Ele fala, não sei, tu quer fazer um carinho, quer fazer um chamego? Pô, tu montou, fez, né? Não. Ai, gente, e aquilo de tu chegar só montado no cavalo, descer pegar o carro, sair, não dá. Aí fica meio frio, né? Perde o contato, né? Exato. Daí final de semana também. Final de semana geralmente tô no hospital de manhã. Então, né, muda-se toda a rotina, então não é o momento ainda. Mas é muito legal ver no que a gente se transformou, sabe? Isso eu acho sensacional, tipo, isso. ter essa gira de... Nossa, assim, cada um faz segue uma coisa, caminho segue um caminho diferente. E a gente vê pelos amigos também que cresceram com a gente, onde estão hoje, qual o caminho seguiu. É bem legal. Assim. É muito legal, assim, um médico, outro morando não sei aonde, sabe? Casados, uns com filho, assim, é muito legal, assim. Exato. E a maior parte não monta mais também, né? E muitos não montam mais também. Exato. Né? A maioria que fez sucesso, assim, na carreira não monta. É um hobby que ficou de lado, né? Porque a gente não tem tempo pra exercer o hobby que a gente... Não, e antes era patrocínio, né? E não é barato, né? Não é um hobby barato. Não é uma... que chegou um momento que, assim... E quando a gente sai de casa, o patrocínio não banca mais cavalo. Então, né, faz parte. Mas voltando ao Fê que tu perguntou, eu entrei inicialmente em odontologia. Entrei em odonto na UBRA. E aí numa disciplina de sistema estomatognático, que é essa região que a gente fala muito de bochecha, de lábios e tudo mais. A gente teve uma palestra da Lígia Mota, que foi com quem eu me identifiquei, uma super profissional de Porto Alegre. E ela chegou maravilhosa, ela é chiquérrima, e deu imagina, sei lá, 15 anos atrás. Então na época tínhamos 4 especialidades na área da fonoaudiologia, hoje temos 11. Minha turma tinha 7 alunos, assim, né? Não se tinha nada EAD ainda no momento. E aí a Lígia chegou maravilhosa e falou sobre voz, e no final ela mostrou professoras de canto com uma disfonia, ou seja, com uma alteração vocal antes do tratamento, super rouca, e aí depois cantando maravilhosamente bem e super reabilitadas. Falei, que loucura, vou fazer esse curso. Não sei o que é, mas vou fazer. E aí eu cheguei na coordenação lá da UBRA, fiz UBRA, cheguei na coordenação da UBRA e falei assim, quero mudar de curso de odonto pra fono. Eles, é tipo... um quarto do valor, não, era um quarto do valor, assim. E aí antes eu fazia, 16 créditos, comecei a cursar 36 créditos, assim, fazia, todas as disciplinas. E aí gostei pra caramba, daí lá na universidade mesmo já entrei, sempre gostei, fui presidente de centro acadêmico, fui representante dos acadêmicos do Rio Grande do Sul, aí já trabalhei na época na UBRA TV que se tinha, fui estagiário na parte de voz dos jornalistas de lá, hoje legal. Alguns deles estão na RBS. E toquei assim, aí quando eu formei, já trabalhei um tempo numa rede de hospital pela Mãe de Deus,
Fui fonoaudiólogo dos radialistas da Rádio 92, da Mari Araújo, minha amigona. Do Rams, do Vini. Então, de todos eles, trabalhei com a Mari muito tempo, até a Mari sair, querida. Fizemos campanhas de Dia Mundial da Voz com eles, enfim. Fiquei com eles nesse período e aí ingressei no Humaniza, isso tudo lá associado, fazendo a biomedicina junto. E pensei, bom, vamos unir o útil ao agradável. Aí fez biomedicina depois. E mais já focado nessa parte que queria entrar nessa questão da estética, na parte de harmonização facial e fazer esse vínculo com as questões de orofaciais da fonoaudiologia, que são as funções de mastigação, deglutição, fala, voz. Então, pra gente ter um embasamento melhor nessa união das duas áreas. Tudo se interliga, né? Tudo se interliga. Sim. Demais. Legal. Tu sabe que quando eu fiz a bariátrica, o meu processo não teve fono, né? Na minha equipe não tinha fono. Mas eu vi que tem muita gente que depois meio que desaprende. Exato. Mas pra que seria a fono nesse caso, assim, fiz a bariátrica? Pra conseguir voltar a mastigação, porque tu fica um tempo, claro, tu não desaprende a mastigar. Mas é só no líquido, né? Só com os líquidos, aí que tem muitas outras coisas que a gente fala, que a fome a gente tem do hipotálamo, que é uma região do cérebro, que ele diz se tem fome ou não. Daí, geralmente, quando tu faz a bariátrica, tu vai pra fonoaudiologia, tu trabalha não só essas questões da mastigação, mas tu trabalha não comer tão rápido, o mastigar mais, pra ter sensibilidade de saciedade. A fono não é só a voz, então, é outras coisas. Hoje em dia nós temos algumas áreas, não sei todas as 11, porque, né? Sim. Mas nós temos, quando eu formei, nós tínhamos a área de voz, essa parte de disfonia, aprimoramento vocal, a motricidade orofacial, que trabalha, então, sucção, mastigação, deglutição, fala, voz, a área de audiologia, né, dos exames auditivos, protetização. Nós tínhamos a área de linguagem também, das crianças com atraso de fala, adultos que tinham AVCs, e aí por questões disso perdiam a comunicação, de compreensão, de expressão. Aí hoje tem outras áreas de escolar, então a fonoaudiologia está na fonoaudiologia escolar, a parte hospitalar, tem as questões, enfim. É muito legal, né? Como as coisas crescem, né? E vão... São várias áreas dentro de uma área. Uma área só. Exatamente. Eu lembro que na época que eu cursei, éramos 7, 8 alunos por turma. E eu dei uma aula agora no semestre passado na UBRA, eram 40 e poucos alunos, assim, então cresceu muito, assim, a profissão em si, então tá bem legal. E agora tu tá querendo ir pra parte da estética corporal, é isso? Isso, então porque que eu vi? Eu vi que, como eu gosto muito, tá sempre vendo, estudando, vi que as minhas áreas de especialização meio estão, né, acabei o doutorado, não vou ter muito pra onde ir, além das especializações. Eu pensei, por que não fazer uma parte de investimento nessa área corporal? Tudo é comunicação, tudo é comunicação. E é aquilo, né? Não somente para ser visto, mas a comunicação depende muito da tua autoestima. Então, às vezes, uma harmonização íntima masculina, né? Se tu quer fazer uma harmonização íntima, no momento que tu faz, tu fica muito mais empoderado, sabe? Então, que é a minha... Tu gosta dessa parte, né? Olhando pra ela adora. Já falei que tinha que ser sexóloga. Já falei pra ela. Ela fez assim, ó. Então, eu fiz há pouco a formação de harmonização masculina. Até a Maia Massafera teve esse processo de evolução dela, né? De como é que se chama, até não sei o nome direito. Ela... Transicionou, tá certo. E aí... Ela ficou um bom tempo sem conseguir falar. É verdade. Porque ela fez uma cirurgia nas cordas vocais e tudo mais. Ela ficou um bom tempo sem... E aí, hoje, ainda vejo que ela tem uma voz rouca, né? Isso. Bom, daí a gente tem que entender primeiro o que foi feito nessa cirurgia para ver se houve a que nível de invasão nessa prega vocal. E aí, obviamente, porque a prega vocal é um músculo que é revestido de uma mucosa muito, muito frágil, uma mucosa muito parecida com essa do lábio, essa interna. Então, mexendo nessa mucosa, ela é muito fácil dela ficar dilatada, ter um aumento de de volume por ter feito um atrito, uma lesão. Então, quando ela fica mais dilatada, como a tua possivelmente estava no início, estava um pouquinho mais rouca, essa rouquidão é porque ela dilatou um pouquinho essa mucosa. Então, essa voz de tom é característica mais grave. Então, teria que se entender essa cirurgia que ela fez, esse repouso vocal que foi orientado. Ela ficou, acho que, muito tempo sem falar. Isso, porque quando a gente fala, essa prega vocal, ela parece uma
duas fendinhas, assim. Então, quando a gente fala, ela encosta uma na outra e vibra. Ela respira, a gente tá assim, quando nós vamos falar, ela faz um fechamento e vibra a mucosa. Tá. Então, possivelmente, a incisão cirúrgica que ela fez, o ideal seria que ela ficasse em repouso para não fazer esse movimento de batida, porque a prega vocal fica batendo. Bem. Para cicatrizar, para ter o modelamento correto que o cirurgião talvez tenha até isso, a fazer com ela. cirurgia para mudar a voz, para ficar mais feminina. Tem nem só para ficar mais feminina, para ficar mais grossa. Também hoje tem questões de pacientes que tiveram paralisia de prega vocal, que tem uma prega vocal paralisada. E aí a gente geralmente faz terapia para tentar reabilitar essa voz. Mas é real. Mas já tem muitos trabalhos, tem otorrinos bem renomados que fazem preenchimento dessa prega vocal para aproximar e ter mais voz, aproximando. Tem gente que faz vocal, tráqueo. porque ela pode fazer uma prega vocal e ela, uma tem uma movimentação e a outra ficou uma fenda, ficou um espaço. E aí para ela não fechar, fica com a voz soprosa. Então às vezes em terapia tu tenta reabilitar e não alcança, tu chega numa limitação terapêutica. E aí você tem esses enxertos, que daí tem que passar pelo médico. E tem a tráqueo também, né? Tem a tráqueo. a tráqueo que atrapalha também. Tem gente que usa aquele aparelho quando faz tráqueo. Então, é diferente. Pra prender aquilo. O aparelho a gente usa geralmente quando o paciente tem uma laringectomia, quando ele tira a laringe. A tráqueo é super comum hoje em dia. Muitos pacientes que passam por ventilação mecânica, que são entubados por muito tempo, por dificuldade ventilatória, eles fazem uma traqueostomia para facilitar. Ela fica abaixo das pregas vocais, então elas não interferem diretamente. Então quem usa aquele aparelho é que teve... Geralmente que teve câncer. Teve que tirar a laringe, parte de laringe da prega vocal. E aquilo ali usa como uma vibração, que era a vibração da prega vocal, junto com uma voz, que a gente usa de uma voz esofágica, que ela é emitida pelo esôfago, não pela prega vocal. E sai aquela voz robótica que a gente vê. Então, ele consegue fazer todas, né? Então a tráqueo, a gente tem uma progressão dela, ficou muito tempo entubada, ela vai para uma traqueostomia, ela fica numa ventilação ainda mecânica. Dali ela progride geralmente para uma tráqueo plástica, ela vai para uma metálica, até o ponto que a gente consegue fazer a progressão para retirar. E aí fecha, né? E aí fecha. Em alguns casos não precisa nem sutura, se o médico tira, coloca ali fechadinho e ele vai cicatrizando aos pouquinhos, mas geralmente pacientes com traqueostomia no hospital mesmo, eu vou lá e eu coloco. Agora conta pra mim de uma dessas. 1, 2, 3, 4, eu tiro 5, 6, 7, 9, 10. Mas não porque não tem voz, mas porque o fluxo de ar sai antes de chegar na prega vocal. Mais por isso. Super. Mais por isso. Amiga, eu tava te olhando maravilhosa. Muito obrigada. Muito obrigada. Loiros. Cuidadas pela equipe Tauber, a melhor equipe de Porto Alegre, que tem tudo que tu precisa pra sair linda e maravilhosa. Cuida da nossa beleza. Tem o momento da beleza, né? A Fê conseguiu passar por lá hoje, eu quase não tenho tempo, né, amiga? Então... amiga, mas eu fui cedo, viu? Tu foi bem cedinho. Eu abri o salão hoje. Amanhã quem vai abrir sou eu, vou na Rê amanhã fazer minhas unhas. Então, a equipe que nos cuida e que nos deixa com um momento gostoso na semana, né? Todos os momento de autocuidado. Maravilhosos. Maravilhosos. A gente ama estar no Tauber. Amiga? E olha só, eu tô louca pra ler teu livro. Assim, eu acho que tem aqui no prefácio, né? Que fala sobre a linguagem corporal. E eu sou apaixonada por esse tema, então tô esperando o meu, tá? Isso é muito legal também, né? A gente observar, né? A nossa expressividade do corpo, que o corpo fala muito como a nossa voz. Então aquelas pessoas que falam sem ter uma postura mais fechadinha, passa mais um sinal de que não sabe muito do que vai falar. Quem coloca muita postura, leva muito a cabeça, já passa uma imagem de superioridade. Gesticular, né? Quem gesticula muito, parece que tá muito agitado às vezes, quer correr muito com o tempo, então gesticula muito. Então a gente tem que cuidar um pouquinho dessa expansão que se tem. Então essa imagem corporal diz muito. Posição de ombros, a forma que nós sentamos, a forma que nós nos comunicamos, olhar para o nosso interlocutor, né? Então tem todos esses gatilhos que a gente... Isso é muito importante até para músicos, que a família inteira, assim, do meu marido é de músicos, ele é vocalista, então, tu trabalha com músicos? Trabalho muito mais com as questões de doença, com as patologias, com as disfonias, nódulos, pólipos, paralisia de prega vocal. Tem profissionais fonoaudiólogos hoje que trabalham mais com essa questão de voz artística. Eu ainda gosto muito dessa parte da televisão, dessa voz falada, porque a gente tem dois tipos de vamos dizer hoje, tá? Nesse contexto, nós temos dois tipos de vozes. Uma voz falada e uma voz cantada.
Então tu pode ver que tu falando, a tua voz é diferente de quando tu canta, porque tu faz ajustes mecânicos diferentes na tua prega vocal, para tu ter resistência, força, projeção, chegar nas notas corretas. Respiração, tem respiração. Tudo, né? Então, eu não trabalho com essa parte de voz cantada, porque sou zero afinado, então não teria nem muito como ajudar ou chegar no tom correto para auxiliar, sabe? Mas tem profissionais ótimos hoje que trabalham tanto na reabilitação vocal de músicos, como tu estava falando de movimentos, eu fiquei pensando, tem músicos que dançam ao mesmo tempo e tal. E aí tem profissionais, eu conheço pessoas que vão pro teatro junto, fonoaudiólogas que deitam no chão com o artista. Fazem toda a Anitta, eu vejo que ela tá sempre fazendo aquele... O que é que ela sopra, é meio que sai um... É um tubo finlandês, talvez, eu acho. Que ela sopra o canudinho na água? Não, tem um que parece uma bombinha. É uma nebulização. Faz nebulização com todos os exercícios, porque ele ajuda a soltar. Não, ele ajuda a lubrificar a tua região de prega vocal. Então tá fazendo nebulização somente com a água, com o sorinho, que tá fazendo... Sim, já vi várias vezes. Porque assim, ó, é ótimo a água para hidratar o corpo, para hidratar a voz que nós falamos, mas elas não passam a nível de prega vocal. Tudo que passa de alimento a nível de prega vocal é porque tu tá aspirando, tá engasgando com isso. Então ela passa numa região muito próxima. Então qualquer coisa que tu for comer ou beber, ela fica na região da faringe, ela não passa na voz. Então quando tu faz essa nebulização, ela faz uma hidratação mais direta, porque tu tá respirando esse ar, tá fazendo o exercício. Então eu oriento muito meus pacientes, às vezes, de aprimoramento de voz, faz o exercício vocal durante o banho, porque daí o banheiro tá todo com vapor, então tá hidratando muito mais e tu tá realizando os exercícios. Então mais por isso, assim. Eu vou querer umas dicas de exercício. E o canudinho é pra quê? Esse canudinho é um tubo finlandês, é um filtro vocal natural. Tu pega uma garrafinha PET, coloca água até mais ou menos na região do rótulo, coloca um canudinho dentro, ou fura a tampinha, coloca o canudinho, tu faz o som do e sopra nessa água. E faz a borbulha. Solta, respira, faz. Tu vê que a tua voz vai ser muito melhor, a ressonância Sério? dela. Quando eu tive Covid, eu tive que fazer, mas era físio. A fisioterapia usa aí, como selo d'água, eles chamam. A nossa diferença para fisioterapia é que a gente faz a emissão vocal. Então a gente faz a emissão do U no sopro. E eles só fazem o sopro. E na fonda a gente põe o porque daí a prega vocal tá trabalhando. Eu me lembro que era bem difícil, porque eu fiquei muito debilitada. Eu perdi 50% da capacidade pulmonar. E pra tu ver o esforço que tu tinha que fazer pra conseguir fazer isso. Tu trabalha mais nessa parte da saúde, não sei se no Covid tu pegou bastante Peguei bastante, foi bem complicado. Nós tínhamos muitas questões de pacientes que ficaram muito tempo entubados, e essa intubação, como ela passa a nível dessa prega vocal, os pacientes saem com uma disfagia. Então saíam com dificuldade, ou com uma paralisia de prega vocal, ou com uma hipotoniazinha, daí tomava água, acabava engasgando, fazia pneumonias, então a gente teve que reabilitar muitos pacientes que ficaram muito entubados. E muitos pacientes tiveram que ficar entubados pelo Covid, que tinha uma questão muito importante respiratória, né? Então, trabalhamos muito, foi bem difícil. E agora uma coisa, pessoal, vamos falar de coisa boa, tu vai casar, né? Vou casar, graças a Deus. Graças a Deus! Como é que foi isso? Conta, como é que foi esse pedido? Teve pedido? Eu adoro essas coisas. Eu acho lindo o pedido. Foi muito rápido, nós nos conhecemos numa véspera de virada de ano, foi no dia 28 de dezembro de 22. E aí nos conhecemos, foi bem legal, jantamos juntos. Passaram a virada também? Não, porque eu viajaria para Garopaba no dia seguinte. Ficamos juntos, estava bem bacana, e fui para Garopaba, eu e uma amiga, minha amigona, e lá em Garopaba nós passaríamos na casa de uns amigos, enfim. E aí teve um problema na casa da minha amiga, e ela, vamos ter que voltar, não vamos passar o Réveillon juntos. Meus pais estavam viajando, eu falei, bom, não tenho com quem passar o Réveillon. Mandei mensagem, tô voltando para Porto Alegre, tá em Porto Alegre? Tô, vamos passar o Ano Novo junto, vamos. Fui, passamos o Réveillon juntos. Nessa virada, daí eu fiquei o dia primeiro juntos, daí na segunda-feira eu fui lá de novo, na quarta. E foi indo. Na quinta, na sexta. Aí, 2023, 24, no meu aniversário, dia 11 de janeiro, nós viajamos de janeiro juntos, também. de janeiro. Capricorniano. Viajamos juntos no meu aniversário. E na época eu peguei uma hepatite pela questão alimentar em Santa Catarina, uma gastroenterite, desenvolveu por uma hepatite. Caramba! Daí eu tratei, enfim. E ele estava lá junto comigo, tratei minha hepatite.
E aí, como eu trabalhava... Isso eu morava em Viamão, perto da Ípica. Sim. E aí, como nós ficava mais na casa dele, porque trabalhava em Porto Alegre e tudo mais, nós fomos ficando. Aí no carnaval deste mesmo ano, íamos pra Punta com meus pais. Daí ele foi junto, já pra conhecer meus pais. Ai, olha. Aí em Punta ele falou: minha mãe, na volta o Guilherme vai morar comigo. Daí minha mãe, não, o Guilherme é uma pessoa difícil, não vai morar contigo, nada. A mãe já vendeu contra. Não, é muito difícil, não vai dar. E aí, na volta do carnaval eu já mudei, e aí minha mãe já falou: você não quer vir morar aqui em casa? A casa é grande, tá vazia, gente. Não, né, mãe? Vamos ter nossas vidas. E aí moramos juntos, mudamos de apartamento 2 vezes. Hoje nós moramos num apartamento bem legal, já temos nossos cachorros. Os filhos. E aí vamos casar agora 15 de novembro em Gramado. Lá na Serra. Ai, que lindo. E é isso, então tá nos planos a princípio o casamento. Vamos entrar na fila de adoção ano que vem. Que bacana. Adotar também. Estamos numa fase boa de E vocês já estão por dentro, assim, de como funciona o processo de adoção? Que eu achei interessante falar. Porque eu acho que é pouco falado. Eu não vejo muito falado muito assim nas redes sociais, né? Então, nós estivemos num casamento há pouco com um casal de amigos e eles falaram que estão na fila de espera há muito tempo, assim. Então, nos deu esse parâmetro de que pode se demorar um pouco. Então, a gente entraria logo com essa ideia de pedido, nessa fila de espera. E tivemos um outro amigo que nós vimos recentemente no Instagram, ele e o marido que estavam com um gurizinho, coisa mais linda. E aí eu perguntei pra ele, me mandou os documentos, a forma que teria que ser o processo é muito simples, assim, hoje em dia de se fazer. Mas acredito que deve-se ter uma fila de espera. Com certeza, é um processo. Um processo, então um processo, tipo, tu tem que mandar algumas documentações, como, por exemplo, os documentos de casamento, quando você tem união estável, enfim. Então tem alguns processinhos, um acesso no sistema do governo, que tem que te cadastrar, passa por uma avaliação psicológica e tudo mais. Então a gente vai ano que vem dar dessas entradas para. E tu acha que pode rolar assim, de repente algum preconceito por ser um casal de gay? Tu diz a parte de adoção? De adoção, falando abertamente. Não, eu acho particularmente sobre isso. Né? Eu acho que é uma fila e tá ali. Já existe bastante. Já existe bastante. Eu acho que já passou dessa fase. Acho que até a maior parte hoje claro, tô chutando isso, mas eu acredito que um grande público hoje seja de casais homossexuais que queiram adotar, né? Ai, é tão bonito, né? Dá amor, família. Não, e a gente vê vários históricos de amor, né? Independente da forma que seja. Nós vemos depois, né? Vários históricos de crianças que cresceram, que tiveram um lar e que o quão gratos são. Né? Com certeza, nossa. Vários, eu conheço várias pessoas, assim, eu acho tão legal, sabe? Tem uma gaúcha, a Mari Krieger. A Mari Krieger. Ela é adotada. A Mari, DJ. A DJ, É ela muito legal. Eu adoro ela. A Mari é maravilhosa. Eu acho que ela é bióloga, né? A Mari é bióloga. E ela posta coisas engraçadas no TikTok, no Instagram. A Mari estourou. E ela é DJ também. E ela falou assim, eu sou adotada. Me perguntam muito se eu tenho vontade de conhecer minha família, que pode acontecer, né? O ser humano quer saber de onde venho, né? Não tenho vontade nenhuma. Sou tão feliz, assim. Minha mãe... E ela tem uma relação muito legal com os pais, assim, né? Ela postando assim, acho muito bonito. Ela deu pra mãe uma viagem. Sabe? E tu vê como é o modelo também cria muito a pessoa, né? Tu vê que eles não são filhos biológicos, que são super parecidos com os pais, assim. Super, então, o jeito, tudo, porque lógico. Até a aparência tu acaba puxando um pouquinho, assim, da forma que tu vai te moldando. Né? Sim, então... até a questão de... Eu tava falando com a minha irmã esses dias... de FIV, não sei o que tá cada vez mais comum mulheres fazerem FIV, e tem mulheres que não conseguem engravidar e pegam a óvulo doação que fala, e o nenê, por mais que não seja o óvulo dela, nasce com traços da mãe, sabe? Porque tem toda a questão, ela que gerou ali, enfim. E muito legal, assim. Hoje eu vi que em Porto Alegre já tem até as barrigas de aluguel, tá? Que não pode, é barriga solidária. Não pode, uma barriga solidária. Então eu vi até no Instagram, eu vi uns anúncios assim, mas aí você vai pagar 50 mil reais, fazer todo um processo. Mas é tudo claro, baixo. Não julgo a quem faz, obviamente, sabe? Sim. Mas tem tanta criança também, precisando, sabe? Precisando, Com certeza. Eu acho lindo a adoção, assim. E um amigo até me perguntou esses dias perguntou no vôlei, mas se for no caso uma criança que já tem um irmãozinho junto, eu adotaria junto, não teria problema, acho. Sim. Pra não separar os dois, separar, né? Acho que sim. É que acho que tem muito de conexão, assim. Eu gosto muito das pessoas. Lógico que tem toda uma questão de exposição, mas eu acho tão interessante. Assim, eu sigo sempre essas famílias, assim,
a Gil Eubank. Sim. Ela falou que foi uma coisa que ela nunca quis ter filhos, nunca quis adotar. E ela adotou irmãos, né? Adotou irmãos. E foi lá... Em períodos diferentes. E foi conexão, ela nem sabia, eu acho, né? Não teve um negócio assim. Quando ela chegou lá e viu, ela é minha filha. É que quando ela é pra sentiu, ser, né? Não tem santo que faça o Que lindo, né? É muito legal. Então, e nós, como somos muito família, assim, meus sobrinhos, a nossa forma de criação foi muito parecida dos nossos pais, então não tem por que não, legal. sabe? Se os nossos pais apoiam de todos os dois lados, sobre casamento, sobre tudo. Então estamos aí. Sim, tanto que a tua mãe queria que vocês morassem juntos, né? Ela disse que era pra eu não ir, que era difícil. Depois ela, não, vem pra casa, porque meus irmãos já são casados, enfim. Sim. Então daí agora tem a casa lá só pra ela e pro pai. Ela, não, mas vocês podem morar aqui. Vazio. Ai, gente, então que legal. E tu tem alguma mensagem, assim, que tu queira deixar pras pessoas? Eu acho, tu diz do geral. Do geral, da vida, de tudo, assim. Eu acho que assim, ó, acho que foco é o mais importante de tudo, assim, pra tudo, tá? Então, no profissional, no pessoal, nos relacionamentos, no dia a dia, no esporte. Então, tem uma frase que eu gosto muito, que a excelência é a repetição de ações bem feitas todos os dias. Então, acho que se a gente focar diariamente para nos dar o nosso melhor, a gente alcança sucesso profissional, pessoal. Então, trabalhar dia a dia, dando o melhor de si, pelos teus pacientes, pela tua família, pelos teus amigos, pelo teu contato com outros. Às vezes, uma palavra legal para uma pessoa que esteja precisando já muda o dia de alguém. Com certeza. Então, acho que dando o teu melhor todo dia, dia após dia, a gente nunca sabe quando é o último. Exatamente. Então, dia após dia, isso a gente acaba colhendo os frutos depois, e numa somativa a gente tem uma história bem legal. Que legal, Gui. Prazer te ter aqui com a gente. Obrigado. Muito bacana mesmo. Depois eu quero as dicas lá. As dicas lá. E leia o meu livro, tá eu vendo nas melhores livrarias. Ai, que chique. Quem não consegue os acessos, pode comprar. Online também. Online tem. Online não, mas tu consegue comprar ele impresso nas Americanas, Amazon, Carrefour, Magazine Luiza, Extra. Não são patrocínios do programa, mas estão à venda em todas. Pode ser um dia, se Deus quiser. Mas então é isso, tá? Nessas melhores plataformas, nas lojas Americanas, na Casas Bahias, todos esses lugares tem. E acessar o teu Instagram, como é que tu tá nas redes sociais? Tá, Dr. Guilherme Summers lá. Tá. Bem fácil. Summers lá, como diz o livro, como deve estar em algum lugar aqui. Então, Dr. Guilherme Summers lá, não sei se consegue. Que legal. Aqui. Olha, muito legal. E lá também, e como é que a pessoa faz pra... Quer uma consulta contigo? Tem o meu site também, que é drguilhermesummersla.com. E ali no Instagram também tem um direcionamento pro WhatsApp, tu liga, daí tem um contato com a secretária, a gente consegue marcar tudo certinho. Tem que ser por ali pela secretária, porque não não consegue pessoal, né? Sim, não tem como. Tem link, tudo ali. Link, porque eu tenho que no hospital eu fico de segunda a segunda, sábados, domingos, feriados, então é um corre. Perfeito. Que bom. É um prazer te ter aqui com a gente. Obrigado, muito obrigada. Um abraço pra ti, obrigado por ter esse momento aqui com a gente, nessa rotina tão corrida, né, que a gente tem hoje em dia, né, amiga? Mas eu tô ansioso pra vir. E a gente é ansiosa pra te receber. Então tá bom, muito obrigado. Beijo. Obrigado.